polarização nas redes. Acidente ou design para manipulação? Meu nome é Carmen Domingues, eu sou cientista de dados e hoje a gente vai falar sobre polarização nas redes sociais. Por que isso acontece? Por que a gente tem a sensação que cada vez mais as redes sociais estão cada vez mais polarizadas? Isso tudo é só uma sensação ou é fato? Vamos lá? Ok, então vamos começar pelo começo. O que faz você publicar alguma coisa numa rede social? Seja criar um post ou comentar algo no post de outra pessoa ou de uma marca, ou fazer uma recomendação ou um review de algum produto ou serviço, seja isso nas redes sociais ou fora delas. Nós, seres humanos, somos seres sociais e normalmente a gente tende a fazer essas coisas por alguns motivos principais. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque, bem, as redes sociais servem para quê? Para compartilhar coisas, né? Então entender por que nós compartilhamos as coisas vai nos ajudar a entender como elas funcionam e o papel da polarização nisso tudo. A neurociência e a psicologia explicam. Então vamos lá. Às vezes compartilhar é uma questão de status, de ego até, de querer mostrar pro outro que a gente tem algo, ou conquistamos alguma coisa que a gente sabe que as outras pessoas vão achar bacana. E tudo bem, não estamos julgando ninguém aqui. Todos nós queremos a sensação de pertencimento ou de projeção de alguma identidade que a gente acha legal. A gente quer se sentir parte de um grupo, seja ele a turma do colégio, dos amigos, seja qual for. Às vezes a gente quer se associar a um determinado pensamento político ou moral e a gente quer ser reconhecido por aquilo. A gente precisa de alguma maneira comunicar, é assim que eu penso, ou eu não penso assim, para ter a validação dos outros que a gente pertence a esse grupo, ou que somos pessoas legais. Às vezes é o bom e velho viés de confirmação, que é quando a gente procura informações que confirmam as nossas crenças anteriores, independente de demais evidências, possivelmente contrárias ao que a gente acredita. O famoso, tá vendo? Eu falei que era assim, eu sabia, eu estava certa. Quando a gente vê exemplos, mesmo que isolados, que confirmam as nossas opiniões, mesmo que tenha outros tantos exemplos que mostrem que as nossas opiniões estão possivelmente equivocadas. Medo também é um fator importante. Às vezes a gente compartilha informação nas redes para alertar outras pessoas sobre algum potencial perigo, seja ele de ser assaltado em determinado lugar, ou sobre o que um político pode fazer se for eleito, ou o rumo que alguma coisa pode tomar. Às vezes é a vontade de ajudar ou ser útil para aqueles que nos cercam, ou simplesmente compartilhar uma novidade ou uma fofoca, porque quem não gosta, né? E tem sempre a boa e velha validação, vulga biscoitagem. Quando a gente quer afagar o nosso ego, voltamos nele, né? Tipo, sabe aquele dia que a gente acorda meio sentido pra baixo, a gente posta aquela foto na qual a gente se sente bem bonitão, pra ver a galera reagindo, comentando e dar aquele up na nossa autoestima? Quem nunca, né? Esses são alguns motivos pelos quais nós compartilhamos coisas ou interagimos em redes sociais, sejam elas virtuais ou não. A gente já falou sobre alguns dos motivos pelos quais a gente compartilha as coisas. Agora, que tipo de coisa a gente tende a compartilhar? Dentro e fora das redes? Pensa aqui comigo. Você acabou de descobrir uma fofoca assim, fortíssima. Ou você saiu com uma pessoa e foi maravilhoso. Ou foi péssimo. Você com certeza vai pegar o telefone e ligar, mandar mensagem, enfim, sair correndo para contar para os seus melhores amigos, né? Tipo, menina, você não sabe o que aconteceu. Isso é que as pessoas normais fazem, tá? Não me vem com essa coisa de, eu sou blasé, eu não gosto de fofoca, porque todo mundo gosta de fofoca, tá? Agora, pensa que você descobriu uma fofoca assim meio nada demais, sem gracinha. Ou você saiu com uma pessoa e foi bem mais ou menos, tipo aquela coisa sem sal. É bem menos provável que você pare o que você está fazendo para ir contar para seus amigos, certo? Porque fofoca boa é aquela que causa, que taca fogo no parquinho. Fofoca meia boca não tem graça, nem encontra meia boca. Agora pensa além da fofoca. É mais provável você se dar o trabalho de escrever um review, por exemplo, ou dar uma recomendação para um amigo sobre um produto ou serviço que você amou, odiou, ou achou bacana, mas nada demais, ou ruim, mas também nada péssimo. Com certeza você amou ou odiou, né? Ou seja, se causou em você alguma reação extrema. Do contrário, não vale o esforço. E se você está numa rede social e vê um conteúdo qualquer lá no seu feed, é mais provável que você compartilhe aquele conteúdo que você achou muito legal, ou algo que você talvez ache bacana, mas nada demais. Pode ser um show, uma foto, uma maquiagem, um conteúdo sobre tecnologia, humor, bichinhos fofos, enfim, qualquer coisa. E se for algo que te deixe muito revoltado ou que te cause medo? Versus algum conteúdo que você acha meio chato ou babaca, mas que não te causa nenhuma reação mais forte. Pois é, nós tendemos a nos manifestar dentro ou fora das redes quando o evento desperta nossas paixões, quando ele nos causa fortes emoções, sejam elas boas ou ruins. Agora, vamos pensar como as redes sociais ganham dinheiro. Primeiramente, por que elas precisam ganhar dinheiro? Bem, elas são empresas que fornecem um serviço para os usuários, seja entretenimento, informação, conexão com outras pessoas, o que seja. Esse serviço tem um custo, certo? Essas empresas precisam pagar salários para as pessoas que trabalham para elas, alugar espaço para as pessoas trabalharem, contas, custos de equipamento, servidores, dividendos para os investidores, etc. Assim como qualquer empresa. Bem, e se como qualquer empresa elas têm custos de operação, elas precisam de quê? De receita. Mas a maioria delas não cobra os usuários pelos serviços prestados. Você, por exemplo, não está pagando para assistir esse vídeo aqui, né? Ou será que está? Mesmo sem ser em dinheiro. Voltaremos nesse ponto. As plataformas de redes sociais não são as únicas empresas que seguem esse modelo.
Canais de TV aberta, por exemplo, também operam no modelo parecido. São grátis para quem consome o conteúdo, quem assiste lá a novela, o jornal, que seja, mas alguém paga as contas. No caso, os anunciantes, certo? Os canais de TV estimam a audiência de cada programa e cobram seus anunciantes de acordo com o tempo do anúncio, horário, formato, etc. E as redes sociais? Não é muito diferente. Elas anunciam nas plataformas em diferentes formatos e cobram os anunciantes por isso. Só que diferente de um canal de TV aberta que mostra o mesmo programa e um anúncio igual para todo mundo, tudo nas redes sociais é personalizado para cada pessoa. O conteúdo que você vê, a ordem na qual você vê, a quantidade de formatos de anúncios que você vê, os produtos e marcas anunciados para você, etc., é tudo meio que seu. Da mesma maneira que um canal de TV pode cobrar mais quanto maior a audiência dele, uma rede social pode cobrar mais quanto maior e melhor, e aqui eu quero dizer mais rentável para os anunciantes, tá? For a sua audiência. E como se mede a audiência? Número de pessoas que usam a plataforma e o tempo que cada pessoa passa nela. No caso de uma rede social, a gente pode pensar também no valor de cada usuário para cada anunciante. Lembra que eu estava falando que é tudo para você? Se você consome mais como resultado direto dos anúncios, as plataformas têm como medir isso muito mais diretamente que um canal de TV. E elas podem cobrar mais por um anúncio mostrado para você do que um mostrado para outra pessoa que seja mais, digamos que, imune aos mesmos anúncios. Mas vamos abstrair disso para simplificar o nosso raciocínio aqui, tá? A grosso modo, quanto mais tempo nós usamos as redes sociais, mais oportunidades elas têm de nos mostrar anúncios e monetizar a nossa interação com a plataforma. Simples, certo? É a economia da atenção. E o que nos mantém presos às nossas telas? O que faz alguém usar uma rede social e por mais tempo? Conteúdo interessante e engajador. E o que é engajar? É postar, é comentar, compartilhar não só o conteúdo que nós mesmos produzimos, mas o que consumimos de outros perfis também. Aí a gente volta lá no primeiro ponto, sobre por que compartilhamos e engajamos com conteúdos nas redes. Se as redes alimentam o nosso ego, nossa necessidade de validação, nossa busca por pertencimento, é mais provável que a gente gere conteúdo e engaje com outros conteúdos que a gente acha que vão satisfazer essas necessidades, certo? Agora lembra daquele segundo ponto, sobre que tipos de conteúdos tendem a nos motivar a compartilhar, a interagir ou engajar com eles. Aqueles que citam nossas paixões, que nos causam emoções mais extremas. Tá começando a fazer sentido? Ou seja, quando somos expostos a conteúdos que nos causam reações mais extremas, nós temos mais tendência a engajar com ele, seja curtindo, repostando, comentando, enfim. E quando eles causam reações extremas e ainda preenchem algum daqueles motivos pelos quais a gente compartilha as coisas, seja validação, pertencimento, etc., aí pronto. Aí mesmo é que nós engajamos com aquilo. Porque o conteúdo causou em nós uma reação forte o suficiente. E ainda por cima, engajar com aquilo vai satisfazer outros objetivos, ainda que inconscientes. Pode ser uma coisa horrível, que nos causa revolta. E nós queremos comunicar para o mundo essa revolta. Queremos que aqueles que nos cercam saibam que achamos aquilo horrível. Isso nos gera pertencimento a um grupo. É natural. É humano. E se for algo maravilhoso, uma conquista de uma amiga ou um parabéns pelo nosso aniversário, a gente também vai compartilhar. Porque a gente fica feliz, porque a gente quer que os outros saibam que somos amados, que temos amigos legais, enfim. E quanto mais interagimos com os conteúdos apresentados nos nossos feeds, mais informação a gente dá aos algoritmos sobre o que a gente gosta, e mais daquilo a gente vai vendo. Como o algoritmo aprende sobre o que a gente gosta e adivinha o que mostrar para nos manter ali é tema para outro vídeo. E sim, vou falar sobre isso em mais detalhes mais pra frente. Mas aqui eu quero focar na polarização. Então, por enquanto é suficiente saber que quanto mais engajamos com determinados tipos de conteúdo, mais o algoritmo aprende que tipos de conteúdo funcionam pra gente. Ou seja, o que achamos mais engajador e o que não tanto. E como a gente acabou de ver, quanto mais extremos, ou seja, polarizados os conteúdos, mais engajadores eles vão ser. E quanto mais engajadores os conteúdos, mais nós interagimos com eles e mais somos absorvidos pelas plataformas e mais tempo ficamos ali. Quanto mais tempo ficamos ali, mais as plataformas nos monetizam e mais dinheiro elas ganham. Ou seja, nada é por acaso. E como isso tudo afeta a política? Vários estudos mostram que a polarização política vem aumentando ao redor do mundo ao longo das últimas décadas, especialmente nos Estados Unidos, mas não só lá. Então, esse é um fenômeno que não é exclusivamente causado pelo advento das redes sociais e o crescimento delas nos últimos anos. Porém, estudos mostram que sim, elas têm tido um papel significativamente no aumento da polarização política nos últimos anos, com consequências reais. O modelo que a gente acabou de descrever, que aumenta a polarização, também se aplica a conteúdos de cunho político. Sendo assim, os conteúdos mais extremos e polarizantes tendem a gerar mais engajamento. E pelo modelo das redes sociais, por gerarem mais engajamento, eles são mostrados para cada vez mais pessoas que o algoritmo determina que vão engajar com ele. E assim vai criando uma bola de neve. Conteúdos mais moderados perdem a vez e as opiniões mais extremistas acabam se espalhando e se difundindo cada vez mais. Esse fenômeno acaba criando diversas bolhas de pessoas com pontos de vista diferentes que não se cruzam nas redes, mesmo que sejam vizinhos na vida real. E quanto mais medo ou indignação o conteúdo causa, mais engajamento ele provoca, e mais ele vai ser compartilhado e disseminado.
As redes sociais não necessariamente são agentes do mal que querem aumentar a polarização política e ver o circo pegando fogo, tá? Mas o modelo de negócio deles depende de pessoas passarem a maior quantidade de tempo possível dentro da plataforma. E isso acontece quando elas se deparam com conteúdos que sejam engajantes. E quanto mais polarizante o conteúdo, mais ele tende a engajar. Polarização não é um fim, é um meio. Há indícios que durante alguns períodos, as empresas como Facebook fizeram ajustes nos seus algoritmos para minimizar essa polarização. Como, por exemplo, logo depois das eleições americanas de 2020 e dias antes do veredito do julgamento de Derek Chauvin no caso da morte de George Floyd. Mas, infelizmente, esses ajustes foram temporários. Por enquanto, seguimos no mundo onde a polarização é a lei, seja ela política ou não. Então, é legal estar ciente disso e perceber quando nós estamos nos deixando levar por ela, seja para influenciar nosso voto nas eleições ou simplesmente influenciar o que a gente compartilha com os nossos amigos. Bem, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aqui o que vocês acharam no comentário. Se for alguma dúvida ou algum ponto que vocês queiram que eu volte, enfim. Beijos!